segmento dos SUVs 4x4 da faixa de R$350 mil possui um cardápio muitas opções para perfis de clientes completamente diferentes. Por exemplo, você quer um SUV de 7 lugares turbo diesel, então você quer um Jeep Commander Overland, a versão topo de linha. Agora você é um cara que quer um SUV compacto, esportivo, 231 cavalos, fazer um Golf GTI no segundo andar, aí você vai ter a versão topo de linha do Q3 Performance Black. Agora, se você está procurando um SUV de médio para grande, mas com conjunto altamente eficiente, híbrido, e aquele estilo de produto para uma propriedade longa, você é aquele cara que fica muitos anos com o mesmo veículo, a gente tem duas opções bem interessantes nessa faixa, que é o RAV4 e esse aqui que acaba de ser lançado pela Honda aqui no Brasil, a 6ª geração do CR-V. Ele é baseado na excelente plataforma do Civic 11, de onde também veio a origem desse conjunto mecânico, mas aqui a gente tem tração 4x4, os motores elétricos ficaram maiores, 207 cavalos da potência combinada, mas na verdade considere 184 cavalos e 34,2 kgfm, que esses são os números do motor elétrico de tração, que é o que vai trabalhar para você na maior parte do tempo, especialmente aqui na cidade. A parte técnica desse conjunto mecânico realmente é bem interessante e eu vou detalhar isso um pouquinho mais para frente e explicar como que ele consegue chegar em quase 15 km por litro na cidade, mesmo pesando na casa de 1.800 kg. Mas produto novo, né? Vamos começar então olhando ele por fora, até porque a gente teve uma mudança bem grande nessa passagem de quinta para 6ª geração. Se vocês se lembram, na geração anterior o CR-V tinha aquela pegada meio monovolume, né? O capô bem inclinado, até o conjunto ótico lembrava um pouquinho o estilo do Fit, né? Uma versão mais sofisticada, maior. Aqui fica bem clara a referência do Civic, não só pelos faróis esguios, mas pela filosofia, vamos dizer assim, de um design mais esportivo. E olha só a silhueta como mudou. Essa linha de capô agora é bem mais reta, né? Antes era uma subida, né? Agora é reto e isso destaca muito o que a gente chama de greenhouse, né? Que é justamente a área da cabine. Então o carro tem 2 volumes super bem definidos e, bom, a proposta mais agressiva não preciso nem detalhar muito, né? Fica bem evidente aí pela linha das grades, especialmente aqui no Brasil, que a Honda optou por essas linhas mais escuras dos acabamentos. Uma coisa que é muito curiosa é que beleza, então é SUV híbrido, mas com um design mais esportivo, que é a mesma proposta do RAV4, mas você está vendo aí na tela, a linguagem de design entre esse carro e o RAV4 são completamente diferentes, porque aqui a gente tem linhas mais fluidas, mas ao mesmo tempo relativamente mais discretas. Eu acredito que esse tipo de design tende a envelhecer um pouquinho melhor. O RAV4 já usa designs com muitos ângulos, muitos vincos, então é um design mais radical que pode agradar um outro perfil de cliente. Então eu achei isso bem interessante. Um detalhe que eu achei muito curioso aqui, que está presente no Civic também, é esse vinco lateral que acompanha de fora a fora. Não só esse carro aqui, como o Civic também. Caras, isso aqui é um detalhe tipicamente alemão. Se você fechar só aqui, por exemplo, na parte da maçaneta aparecendo esse vinco, você vai achar que algum carro da Audi, um Passat, um BMW também tem esse tipo de vinco aqui. Isso mostra também o perfil, vamos dizer assim, o alvo de cliente que a Honda passou a mirar nessa última evolução dos seus produtos baseados na plataforma do Civic. Faróis de LED na dianteira, lanternas de LED traseira, aliás, belo design. Segue mais ou menos a mesma linha de proposta, né, de lanterna da geração anterior, mas a traseira, de forma geral, está mais assentada, justamente para ficar coerente com essa proposta mais esportiva. Esse ângulo 3/4 traseiro desse veículo, de fato, eu achei bem bonito. Aliás, destaco esse vinco também da caixa de roda, que meio que parece desaparecer, mas na verdade ele passa a ser horizontal aqui. Você tem que meio que caçar no contraluz aqui para você conseguir ver a curvatura desse vinco. Então, esse carro, ele busca, vamos dizer assim, essas soluções de design mais sutis. Eu gosto bastante. E é uma coisa muito interessante como o design da indústria automotiva está indo para 2 lados completamente opostos, né? Eu sou fã de uma linha um pouquinho mais minimalista nesse estilo que a gente está vendo aqui. Aliás, estou olhando aqui as rodas e um detalhe interessante que eu gostei aqui, 235/55, então é uma roda 19, mas tem uma bela bolacha de pneu e isso aqui, caras, é fundamental para a absorção de piso ruim. É o primeiro componente de suspensão, você ter um perfil de pneu um pouco mais alto. Ele cresceu 4 centímetros tanto no comprimento geral quanto no entre-eixos em relação à geração anterior. E destaco aqui, ó, que os espelhos agora são fixos na porta e não mais aqui direto na coluna por 2 motivos. Primeiro, para você ter uma amplitude maior de visibilidade sem interrupção dos espelhos, para quem está dirigindo.
E outra questão é a redução de ruído aerodinâmico. Aliás, o isolamento acústico aqui é um dos pontos fortes. Tradicionalmente, os carros japoneses sempre tiveram aquela cabine mais seca, né? Não muito passional, quase impessoal. Mas desde a geração 10 do Civic isso mudou bastante na Honda e na 11 em especial o negócio deu um salto. Aqui a gente tem uma pegada até meio escandinava de design, sabe? Minimalista, mas com luxo, uso de alguns materiais, ou pelo menos aqui no caso uma textura mais orgânica. E é muito interessante, aliás, essa textura de madeira, ela é discreta, né? Não é aquela coisa muito chamativa, mas é doido como ela parece ter uma textura de veios, mas quando você toca, ela tem esse toque acetinado, quase como se fosse um painel de alumínio, vamos dizer assim. Então um design realmente muito, mas muito elegante. Todas essas saídas de ar aqui integradas nessa tela estilo favo de mel. Todos os comandos muito acessíveis aqui. Aqui é lógico que na questão do sistema de infotainment, a gente vai ter uma tela de proporção um pouco mais reduzida, entre 8 e 9 polegadas aqui, mas em contrapartida você tem os botões aqui, né? Então você consegue operar muito mais fácil enquanto você está dirigindo. Tela de TFT de 10 polegadas e meia, sem grandes mistérios aqui. A ergonomia de direção me chamou a atenção muito positivamente. Nessa geração ficou um pouco mais horizontalizada aqui a posição do volante, então ao esterçar o seu ombro se desloca menos, com uma posição mais automotiva na verdade, né? E uma coisa interessante justamente do Civic, da onde a gente tem a base dessa plataforma aqui desse CR-V, é justamente essa questão de ser um carro onde você consegue se sentar muito baixo, ao mesmo tempo tendo boa visibilidade, até por causa dessas colunas bem delgadas, né, bem fininhas. Isso é muito bacana. E essa questão do espelho na porta que comentei, realmente, você aqui consegue ter um perímetro de visão muito, mas muito bacana. O mesmo eu não posso dizer no 3/4 traseiro por causa da coluna C que é grossa, mas ao mesmo tempo é um carro que tem câmera grande angular, enfim, então não é exatamente um empecilho para você fazer as manobras. Esse carro tem aquele app que é comum a tantos carros de luxo hoje, né, onde você consegue fazer uma partida remoto, determinar uma cerca geográfica, onde ele vai avisar se o carro passa daquela região, enfim, uma série de recursos aí, travamento, destravamento, enfim, todo aquele padrão aí. Coisa interessante aqui também, esse porta-trecos gigantesco, esse sarcófago de 9 litros, um bandejão aqui onde cabem 2 celulares lado a lado. A gente tem um ponto de recarga aqui, né, por indução. E que mais que eu posso falar? Tem detalhes que você não consegue ver agora, nesse momento, à luz do dia. Luz indireta aqui no painel de porta, nos porta-objetos, nos seus pés. Então é uma cabine assim de muitíssimo, mas muitíssimo bom gosto mesmo. Materiais excelentes, saltoque. Não tem muito o que dizer assim no sentido de crítica. Realmente só se você quiser uma tela gigantesca, algo do tipo, porque até os bancos a gente tem um acabamento e um desenho que não lembra muito o que costumava ser os carros japoneses de alguns anos atrás. Nessa parte de design e acabamento interno, realmente uma evolução muito grande. Espaço traseiro CR-V. Entrada fácil, eu já achei bacana. Olha só o espaço que a gente tem para os joelhos aqui, é quase obsceno, né? Espaço para os pés, na vertical não tem tanto se você está com o banco dianteiro na posição mais baixa, como eu gosto de andar. Agora tem um detalhe aqui que é muito bacana, cara. Você consegue regular tanto a distância por meio dessa alavanca no cantinho aqui, corre 190 milímetros, então digamos que você vai transportar um objeto grande, alguma coisa assim, você consegue ganhar um volume de um porta-malas que já é bem grande, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Agora, a inclinação achei muito bacana, porque aqui eu já estou na inclinação muito confortável, que seria de um sedã premium, né? Então não é aquela posição tão vertical, eu já estou aqui super confortável, mas você consegue regular isso aqui em até 10 graus, consegue ter uma posição meio semi-leito, vamos dizer assim. Eu me sinto até estranho no banco traseiro tão inclinado assim, mas são opções que deixam a cabine bem mais versátil. Tem 2 saídas de ventilação aqui no centro, 2 portas USB-C tipo C. Ali na frente a gente tem uma USB-A, que vai ser para transmissão de dados, e aí fica a crítica que eu esqueci de falar. Parte de conectividade, quando é Apple CarPlay, você precisa do cabo ainda, tá? E do lado, ali na dianteira, a gente tem uma USB-C. Então são 3 USB-C e uma USB-A. Porta-malas 581 litros, abertura elétrica, você pode fazer isso pela chave ou pela tecla ali no painel. Um vão gigantesco, com praticamente todo SUV, uma altura boa também, não é aquele porta-malas onde fica muito alto aqui a posição de entrada, assoalho plano, enfim,
Nada muito o que dizer. E vai lembrar, né? Os bancos correm para frente, então você ainda tem uma modularidade, lógico, eles basculam também, então aí você passa de 1.000 litros de volume de carga. Olha, pessoal, esse aqui acho que é um dos carros mais silenciosos que eu já avaliei. Isso que nesse momento o motor a combustão está ligado e fazendo aí o papel de gerador para as baterias. Você consegue acompanhar isso aqui nesse gráfico, que é um pouco confuso na verdade o entendimento, mas inclusive você consegue ver agora, por exemplo, que ele está recarregando as baterias, né? O inversor de corrente. Como todo híbrido ou carro elétrico, né? No momento que você tira o pé e a inércia está atuando, aí nesse momento o inversor de corrente usa essa inércia para recarregar as baterias, né? E é uma coisa interessante que você tem as borboletas aqui, na verdade, só para operar a intensidade dessa atuação, para você ter um processo de recarga mais intenso ou menos, de forma que você consegue ter 4 níveis de desaceleração que o carro vai oferecer só pela atuação, vamos dizer assim, desse inversor de corrente para ele carregar com mais intensidade as baterias, né? O conjunto de baterias tem aproximadamente 35 quilos, está ali embaixo do banco traseiro. Mas antes de explicar como que funciona o sistema híbrido, eu acho que eu queria passar por essa questão da suavidade, do bem-estar a bordo, porque isso é muito difícil hoje em dia, né, em tempos de redes sociais e de comentários infuriados, exagerados, e esse tipo de sutileza que dá muito trabalho para a engenharia. E é difícil as pessoas valorizarem isso, exceto quando elas têm o carro ou quando elas andam em um. Então essa é uma parte que eu queria aqui reforçar para vocês o quão silencioso esse carro é. Percebi que até esses vidros laterais eles são acústicos, né? Vidro duplo com aquela camada no meio, né? Uma espécie de resina que tem ali. Cara, isso aqui era coisa de Mercedes classe E, classe S há não muito tempo atrás. Para-brisa também acústico. Tem uma série de materiais fonoabsorventes adicionais dos dois lados, parede corta-fogo, todas as cavidades preenchidas, né, da parte da carroceria, do monobloco. Até as rodas têm um desenvolvimento específico para redução de ruído, não só ruído aerodinâmico, mas também transmissão de reverberação, né, porque a roda acaba transmitindo para o cubo, para os braços de suspensão e para a carroceria, né, e na parte dos coxins também. Por que esse cuidado todo que beira o exagero com silêncio? Porque esse carro, em uma parte significativa do tempo, vai estar operando 100% elétrico, né? Com motor exclusivamente elétrico, e aí o motor a combustão vai estar desligado nesse momento. E aí, quando você tem um silêncio excessivo desse nível, qualquer ruído fica muito grande. Inclusive tem alguns ruídos de alta frequência, alguns unidos em carros normais, assim, de produção a combustão, que a gente não percebe porque o motor está sempre trabalhando em rotação mais alta e tudo mais, então a engenharia não precisa se dedicar tanto nessa questão de mitigação de ruído. E aqui é um carro que é extremamente silencioso e a gente precisa desse envolvimento. Então, inclusive a parte de suavidade de suspensão desse carro também, né? Existe uma série de tratamentos de superfície que foram dados nos rolamentos, nas juntas esféricas, então é um carro que preza muito por essa qualidade, esse bem-estar de rodagem, né? Que é aquilo que eu falei, dificilmente você vai ver isso ou perceber isso num post de Instagram ou coisa do tipo, ou naquelas chamadas de matéria de revista que a galera destila ódio. E é o tipo de sutileza que faz uma diferença danada assim, no convívio, no dia a dia com o carro, né? O teto solar panorâmico também é outra coisa interessante. Dá essa clareza na cabine e a amplitude de visão também é algo que eu valorizo bastante. Então essa parte eu acho que conta muitos pontos, né? Parte de consumo, esse carro aqui vai fazer na casa dos 14,5 na cidade, 11,2 na estrada, né? O híbrido, ele sempre, especialmente esse tipo de híbrido, ele sempre vai ter um consumo melhor na cidade, porque ele vai usar a recarga, né, do inversor de corrente, ele não vai lidar com as forças aerodinâmicas, né, que o arrasto ele é exponencial, né, então você está na estrada, você lida com uma força contra o movimento do carro que na cidade você não precisa, né, você não tem essa força tão atuante.
Então, o carro a combustão não é o contrário, né? Por questão de consumo de combustível na cidade, ele sempre vai ser pior que na rodovia, e o híbrido tende a ser o contrário, como é o caso desse aqui. Vale uma nota, o conjunto do RAV4 ele acaba sendo mais eficiente do que esse, por volta de 2,8, 2,9 km por litro, tá? Então, esse é um ponto favorável do Toyota. E é engraçado porque é um derivado do mesmo conjunto mecânico que a gente tem no Civic, né? E lá a gente obtém 20 km por litro ou mais, assim, quase sem querer, sem esforço, você já consegue uma média de consumo extremamente favorável. Agora vamos para a parte complicada, que é explicar para vocês como que esse conjunto híbrido aqui funciona, né? Então a gente tem um motor a combustão 2.0, 16 válvulas, comando duplamente variável, injeção direta, que tem apenas 147 cavalos e um pouquinho mais de 19 kgfm de torque, um ótimo torque, mas a potência baixa. Por quê? Esse é um motor de ciclo Atkinson, né? Então, ao contrário do ciclo Otto, que vai ter um rendimento maior, mas uma eficiência térmica pior, esse aqui é um motor realmente voltado mais para eficiência, né? Então, uma rápida passagem, assim, o ciclo Atkinson se resume ao seguinte: no início do ciclo da combustão, quando o pistão está começando a subir, no Atkinson as válvulas de admissão ainda vão estar abertas, né? E para que isso? Para você ter uma redução na perda por bombeamento. Sabe quando você tampa uma seringa e tenta empurrar? É exatamente essa resistência que a câmara fechada, selada com as válvulas fechadas, acaba exercendo contra o movimento do pistão. E aqui no ciclo Atkinson as válvulas ainda estão um pouquinho mais abertas, né? E aí você tem então uma resistência menor para esse movimento inicial do pistão, você ganha com isso eficiência, mas ao mesmo tempo a compressão que a mistura vai sofrer acaba tendo essa perda também de compressão efetiva, né? Então, por isso até que a taxa de compressão estática desse motor, né, ela é tão alta, é quase 15:1, é 14:9 para 1, se eu não me engano. Então é normal o motor ciclo Atkinson não ser tão potente, mas ter essa questão de ter uma eficiência térmica bem elevada. Então a gente tem esse motor a combustão. Qual é o papel nesse veículo? O motor a combustão ele tem o papel principal aqui de atuar como se fosse um híbrido em série, ou seja, ele vai recarregar as baterias por movimentar um motor gerador, um motor elétrico gerador, tá? Então, mais ou menos quando falta luz no prédio, né? Você tem um motor para gerar eletricidade aqui, no caso, a maior parte das vezes ele vai estar fazendo isso. Só que esse motor a combustão também consegue impulsionar as rodas. Então existe um sistema de embreagens multidisco que em algumas circunstâncias, e são bem poucas, velocidade de cruzeiro em praticamente 2 situações, assim, na estrada velocidade constante e em algumas velocidades mais baixas na cidade, também constantes, que ele vai atuar. E você vai perceber quando o motor a combustão atua, tracionando as rodas, quando aparece um ícone de engrenagem aqui no painel, que não é o caso agora, tá? Na maior parte das vezes, quem então que está empurrando esse veículo de 1.800 e poucos quilos? O motor elétrico. Então é um motor elétrico que tem 184 cavalos, 34,2 kgfm de torque. Esse que é o grande responsável por movimentar o CR-V. Sim, existe um momento de transição entre que você vai ter a operação simultânea do motor a combustão com o motor elétrico de tração, mas via de regra se enquadra mais como uma exceção do que como uma regra, tá? Então são momentos mais de transição. Aqui agora está atuando o motor a combustão, vocês conseguem ver? Agora não está mais. O algoritmo cada hora, dependendo da inclinação, da carga do motor, da velocidade que o carro está, ele vai acionar o motor a combustão para realmente impulsionar o veículo ou não, né? E onde que está essa turma toda? Esses motores elétricos, eles estão todos dentro de uma caixa que a Honda chama de ECVT, que está acoplada ao motor. Então você olha ali, você está vendo agora na tela nesse momento, o motor, e ao lado você tem essa caixa elevada, né, cheia de coisa em cima. Ali dentro você tem as bombas de óleo, você tem 2 motores elétricos, um que é um motor gerador, né, que vai abastecer as baterias, recarregar as baterias, e um outro motor elétrico que é o de tração.
No Civic eles ficavam no mesmo eixo, né? Agora nesse aqui eles estão em eixos paralelos, porque aqui o motor elétrico ficou maior, né? A gente tem uma relação de transmissão para o motor elétrico de tração e aqui a gente tem duas relações de transmissão para o motor a combustão. Lembra que eu falei que ele atua em velocidades constantes aí na casa dos 50, aí depois ele some, volta a ser elétrico, ou melhor, híbrido, né, em série. Aí depois lá pelos 100 e poucos km por hora ele volta também a atuar quando em velocidade constante. Por que a Honda tomou essa decisão? Porque esse aqui é um veículo de... Eu não lembro exatamente o peso do Civic, mas vou aqui deixar estimado de pelo menos 250 quilos ou mais pesado do que o Civic, né? Então, essa relação de transmissão que vai ser equivalente a próximo de uma terceira marcha, a Honda precisou para o carro ter reações um pouquinho mais espertas quando no motor a combustão e também para você ter uma eficiência melhor, né? Então é meio que isso, pessoal. Na maior parte do tempo é mesmo o motor elétrico que está conduzindo o CR-V. Você escuta o motor a combustão às vezes, né? E você pode até achar, nossa, estou acelerando, ele está subindo o giro, então ele está funcionando na combustão. Não, na verdade ele está só aumentando a rotação para você gerar mais carga para o motor elétrico gerador carregar a bateria com mais intensidade e assim dispor essa energia para o motor elétrico impulsionar o veículo. É uma coisa muito doida porque, de forma geral, quando você está pisando a rotação cresce, mas não cresce na mesma intensidade, na mesma razão do movimento do carro. E aí você entende por quê, depois que você entende que na maior parte das vezes ele está atuando como motor gerador mesmo, né? Gerador, não girador. Aliás, girador é uma coisa muito legal que pertence ao histórico da Honda, né? B16, K20, mas infelizmente esses tempos se foram. Vou fazer uma saída um pouco mais rápida aqui. E é muito xarope isso, né? Ele chega a emular trocas de marcha, assim, é para um mero efeito psicológico, enfim. Não sei se eu vejo sentido nisso, mas ao mesmo tempo eu me lembro de como eu mesmo me incomodava com a rotação constante daqueles carros com câmbio CVT, né? Então acho que é uma questão mais de conforto acústico, essa pseudo troca de marcha. Aqui a gente tem uma carroceria 15% mais rígida que a geração anterior, a aplicação de adesivos estruturais, melhorias e mais concentrações de pontos de solda. A gente tem pontos de fixação de suspensão mais reforçados também, onde a suspensão é ancorada, onde estão os vãos, os arcos aqui das portas também é muito mais reforçado em relação à geração anterior. E essa solidez você sente rodando com o veículo, porque ele realmente é ruído zero assim, de trabalho de carroceria. Então, execução, seta para quê? Execução de projeto, Honda e Toyota são fantásticos, Porsche, enfim, tem umas marcas que tem um carinho especial da gente, porque raramente eles dão mancada nessa parte de dimensionamento e execução de projetos. Tem exceções, mas são bem raras, né? Tem uma coisa interessante na parte dos amortecedores, que eu estava falando lá no começo, né, de bem-estar e coisas que não aparecem, são difíceis de perceber. Esse amortecedor desse carro aqui, os 4 amortecedores, tem carga variável, não tem teclinha aqui, não tem nada, né? Então muita gente que sequer, até vendedor, se bobear, vai esquecer disso. E isso corrobora para essa questão do conforto de rodagem desse veículo, né? Ele, interessante é que é um variador de carga mecânico, né? Então você tem algumas válvulas e passagens dentro do amortecedor e alguns desses caminhos só são ativados por excitação. Então você está num trecho ruim, ele vai abrir e aí vai variar a carga do amortecedor, permitindo que ele trabalhe com mais conforto. Então não aparece aqui e é uma coisa que adiciona na qualidade de vida de rodagem do CR-V, né? É um carro bem agradável de rodar. Eu falo para vocês que agora eu senti uma presença de ruído um pouco maior, mas ele é tão isolado, o motor, que é engraçado. E tem uma coisa que eu acho muito boba aqui, na verdade, só que é o modo Sport, que vai mexer na curva de resposta do acelerador, mas ele vai entrar esse emulador de
ronco, com a presença um pouquinho maior, mas enfim, acho meio besta, né? Mas, enfim. E, aliás, uma das poucas coisas que me incomodava no Type R também, esse ronco fake. Esse carro aqui tem uma calibragem de suspensão meio à la americana, tá, pessoal? Então é um carro que vai mais pro lado macio, então em velocidades maiores você vai ter aquele leve efeito de colchão d'água, tá? Não vai muito na direção, por exemplo, do que era o Fit, ou mesmo os Civics mais antigos. Aliás, esse é um produto interessante nesse sentido, ironicamente, o CR-V não é mais vendido no Japão, porque ele também ficou muito grande, né? Então o mercado japonês tem um favorecimento de gosto maior pelo ZR-V. Então ele tem essa pegada meio americanona, assim, mas olha, vamos lá, acho que o cara que pega um carro desse não está realmente procurando um veículo de pegada esportiva, ainda que a posição de dirigir aqui seja bem automotiva e o diâmetro de volante seja bom, você fica bem encaixadinho. A relação da caixa de direção também é até bastante direta para um SUV, então, mas a calibragem de suspensão vocês veem que é bem pro lado macio da coisa mesmo, né? Pacotes de assistentes semi-autônomos, enfim, aquilo de sempre, né? Tem o ACC, né? Controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, sistema de centralização e manutenção de faixa, alerta de ponto cego, enfim, farol alto adaptativo, tudo aquilo que você espera de um carro desse preço, que é talvez o ponto de crítica, né? Inevitável, bastante elevado, né? Na casa de 350 mil reais. A gente sabe que tem uma questão de competitividade que afeta muito, né, algumas marcas, como a Honda, porque esse carro aqui não é feito no México, vem da Tailândia, exatamente como o Civic, né? E aí o RAV4 também se dá mal nessa, porque é feito no Japão, então eles ficam naquela faixa de preço meio desconfortável e alvo fácil nas redes sociais, né? Se é um SUV com performance relativamente compacto, eu falei, por exemplo, do Q3, né? Mas a gente tem, por exemplo, o Bronco Sport, aí, que vai estar quase 100 mil a menos que isso aqui. Veículos de categorias completamente diferentes, mas só para você ver a diferença que faz a questão da tributação, porque o Bronco Sport é fabricado no México, né? Se beneficia das benesses tributárias. Pessoal, esse tipo de carro aqui é uma coisa que eu gosto, assim, é projeto de engenheiro, tá? Então a gente sabe que hoje o marketing, que é uma área importante, né, das fábricas, ela acaba mandando muito hoje na definição dos produtos, né? E acaba tecnicamente prejudicando em algumas ocasiões, né? E esse é o tipo de carro que é feito por engenheiro. Então as preocupações são redução de ruído, eficiência, conforto de rodagem, enfim, tem coisas que encarecem muito o carro que não são exatamente assim valores que são percebidos no showroom, né? Então é o tipo de carro que acaba tendo uma boa recorrência de compra, que nem por exemplo, o Camry, né? Esse tipo de carro, ou o Lexus, né? No mercado lá dos Estados Unidos, que é aquele tipo de qualidade que você entende e sente rodando com o carro, convivendo com ele. E é o que esse tipo de carro tem, é uma pegada mais de carro de projeto engenheirão mesmo, assim como eram os carros mais antigamente. Mas é um carro que fica desfavorecido por essa questão de preço, sem dúvida. Como eu falei, o RAV4 ele vai ter uma vantagem na parte de consumo de combustível, então se essa é uma parte fundamental para você, 3 km por litro também é uma diferença que eu diria que é razoável. Ao mesmo tempo, a sofisticação a bordo aqui, a qualidade de vida, de rodagem, vamos dizer assim, eu senti aqui um benefício maior. Então faça aí o seu tira-teima, né, se é que você está nessa pegada entre esses dois veículos, né, até porque os demais, até mesmo que eu comentei na entrada do vídeo, eles vão trabalhar com outros públicos, né? Commander definitivamente não é o perfil desse tipo de comprador desse tipo de carro. Valeu, chefe. Então, o Q3 então é menor, enfim. E saindo, se você abre, vamos dizer assim, em mão da tração 4x4, aí você vai ter algumas outras opções que se abrem, como o próprio X1, né? Que agora é só tração dianteira, enfim. Então aí surgem outras opções, né? Agora, esse é o tipo de carro que a gente sabe, o volume de vendas provavelmente não vai ser grande por essa questão de preço, por essa questão de ser um carro que vai mais pela discrição, mais pela excelência técnica do que vamos dizer assim, pelo apelo visual do hall de entrada do apartamento, vamos fazer essa analogia.
Então é o tipo de produto que você gosta, rodando, convivendo, e é isso, pessoal. É um alvo fácil pela questão do preço e as qualidades estão todas aí. Eu gostei bastante do veículo, qualidade de som também, esqueci de mencionar, tem um som Bose aqui, muitos falando de subwoofer, enfim. É um carro bem decente. Eu gostei bastante da experiência aí de rodagem com ele, mas é aquilo que eu falei, é um carro que tem o seu sal no preço. E é isso, pessoal. CR-V avaliado, aprovado, mas entre os dois, pessoalmente, eu vou de Civic assim na lata, não só por ser uma altura mais baixa, uma posição mais esportiva, uma eficiência muito maior. Esse é o ponto de crítica desse veículo aqui. Ele não conseguiu replicar a eficiência do Civic, mesmo se a gente desse um desconto pelo ganho de massa, né? Você vê que o RAV4 despontou em termos de eficiência. Então, acho que esse é o principal ponto fraco, fora a questão do preço desse veículo, que faz, aliás, preço, opções como esse BYD aí na frente, levar muita gente a escolher, e ele vai justamente para esse caminho que eu estava falando de a sala que impressiona mais, o hall de entrada, mas enfim, isso é conversa para outro dia. Beleza, pessoal? Acho que estou me estendendo por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Não esqueça, se você gosta do nosso conteúdo, seja um assinante aí do canal, seja um assinante de um dos planos do Flatout, flatout.com.br. Sua ajuda é fundamental para a gente continuar produzindo, porque a gente é um veículo de nicho. Muito obrigado, pessoal. Grande abraço.